E se alguém por um acaso revolucionasse completamente o mundo da tecnologia e pedisse só cartões postais em troca disso? Comunidade Dev, eu sou Guilherme Dalebrani, e nesse vídeo nós vamos conhecer a história fascinante de Linus Torvalds. Hi, I'm Linus. Uma verdadeira lenda da tecnologia. Some people try to call me Torvalds, which is just hard to pronounce. Linus Torvalds é o criador do Linux, o sistema que suporta boa parte da infraestrutura tecnológica que nós usamos todos os dias. E ele também é criador do Git, o sistema de controle de versões de códigos-fonte que é idolatrado por programadores do mundo inteiro. Mas calma, mesmo que você não entenda muito de tecnologia, eu garanto que você vai curtir essa história. Afinal, ela não é exatamente sobre um programador e as suas criações. Nessa história, você vai ver como a dedicação por uma coisa que você realmente gosta pode mudar o mundo de verdade. Sejam bem-vindos à vida de Linus Torvalds. Nossa história começa no ano de 1969, um ano marcado por acontecimentos que são lembrados até os dias de hoje. Esse foi o ano em que os Beatles subiram no palco pela última vez. Esse foi o ano em que o homem pisou pela primeira vez na Lua. E mesmo que na época as pessoas ainda não soubessem disso, esse foi o ano em que nascia um garoto chamado Linus Benedict Torvalds, que se tornaria uma grande celebridade no mundo da tecnologia. O Linus nasceu no dia 28 de dezembro na cidade de Helsinki, capital da Finlândia, uma cidade conhecida por ser um dos melhores lugares para se viver no planeta. Os seus pais, Anna Tornqvist e Nils Torvalds, eram jornalistas. Além de jornalista, o pai do Linus sempre esteve envolvido com a política, tanto que ele já chegou até mesmo a concorrer à eleição presidencial da Finlândia em 2018. Ele não ganhou, mas ele concorreu, e desde 2012 até o momento em que eu tô gravando esse vídeo, ele é um membro do Parlamento Europeu. E se a gente parar para analisar, até o próprio nome Linus é um reflexo de como a família dele era composta por pessoas muito estudiosas. Afinal, o nome Linus é uma homenagem a Linus Pauling. Linus Pauling é o criador do diagrama de Pauling e também ganhador de 2 prêmios Nobel, um dos principais químicos do século XX. E na verdade não é só o nome do Linus que tem uma história, o sobrenome Torvalds também é bem peculiar. Esse sobrenome foi praticamente inventado. Olha que história maluca. O avô paterno do Linus, o Ole Torvalds de Eli Saxberg, nasceu sem um pai. Quando a mãe dele se casou de novo, ele acabou ganhando o sobrenome do cara, que era Caranco, mas ele não gostava do cara, então quando ele saiu da casa da mãe para ir para a universidade, ele simplesmente descartou o sobrenome Caranco. Aí ele pegou o nome do meio, adicionou um S e transformou no sobrenome Torvalds. Então provavelmente qualquer pessoa que você encontrar no mundo com o sobrenome Torvalds é descendente desse cara. E é muito legal conhecer toda essa história para que você perceba que o Linus cresceu num ambiente cercado por pessoas muito estudiosas, por pessoas que valorizavam o conhecimento. Isso moldou a personalidade dele desde muito cedo. Só que isso também acabou tornando a infância dele mais difícil, porque na época, o pai do Linus era um revolucionário de esquerda, e muitos outros pais impediam que seus filhos interagissem com o Linus, então ele não era uma criança de muitos amigos. A criança mais próxima que ele tinha era a irmã dele, a Sarah, que era mais ou menos 1 ano e meio mais nova, e eles brigavam bastante. E para piorar mais ainda a situação, os pais do Linus se divorciaram quando ele tinha por volta de 6 anos de idade. Com o divórcio dos pais, o Linus e a Sarah tiveram que dividir a infância entre a casa da mãe e a casa do pai. Na maior parte do tempo eles moravam com a mãe, mas como ela também precisava trabalhar e eles eram bem novos, eles acabavam passando bastante tempo também na casa dos avós maternos. Porque assim, se o Linus tivesse pelo menos um computador nessa época para criar um sistema operacional revolucionário, até daria pra gente largar ele em casa programando o dia todo, mas infelizmente esse não era o caso. Nessa época os computadores eram bem caros, então não era qualquer família que tinha. E além disso, um computador era praticamente uma ferramenta de trabalho, não era uma coisa tão necessária quanto é hoje em dia. Aliás, não existia nem internet ainda nessa época. Agora, lembra que eu falei que o Linus cresceu cercado por pessoas estudiosas? O avô materno dele, Leo Valdemar Tornqvist, foi um dos primeiros professores de estatística da Finlândia. Ele era um cara que tinha uma carreira científica reconhecida internacionalmente. Isso meio que justificava que ele comprasse um computador, já que um computador é praticamente uma supercalculadora. Então ele acabou comprando um Commodore VIC-20, um dos primeiros computadores fabricados para uso doméstico. Basicamente era um computador que você precisava só conectar na televisão e estava pronto para usar.
When it comes to video games, nobody compares to Atari. I find Intellivision more sophisticated and lifelike. Gentlemen, move over for my friend Vic. The Commodore VIC-20. Bem tecnológico, né? A computer that plays great games? Under $300? Exactly. We didn't know. E o mais legal é que ele quis desde o início que o Linus fizesse parte dessa experiência. O primeiro programa escrito pelo Linus foi um código que veio no manual do computador. O programa exibia a palavra Hello na tela infinitamente. Uma segunda versão desse programa foi feita especialmente para a irmã dele, a Sarah. Which to me sounds very unlikely because we weren't necessarily always the best of friends, but maybe I was trying to be nice and impress her with my programming skills. Na época, o Linus tinha uns 11 anos de idade e passava horas brincando no computador com o avô dele. A brincadeira era passar para o computador os programas de cálculos estatísticos que o avô dele escrevia em folhas de papel usando a linguagem de programação BASIC. Bem divertido, né? Mas essa rotina durou pouquíssimo tempo. Leo Valdemar Tornquist faleceu em 1983 aos 72 anos de idade. Com o falecimento do avô, o Linus acabou ficando com um computador só para ele, e ele nunca soube se o avô dele realmente precisou de ajuda com o computador em algum momento. O mais provável é que não, que aquilo tudo fosse só um pretexto para despertar o interesse do Linus na matemática e na computação e para passar mais tempo com ele. Afinal, ele com certeza tinha até mais conhecimento que o Linus em computadores na época. E mesmo que isso soe um pouco indelicado, agora sim o Linus tinha um computador para criar um sistema operacional revolucionário. Mas ao contrário do que muita gente pensa, o Linus nunca planejou realmente criar um sistema operacional, menos ainda aos 14 anos de idade, afinal a arquitetura dos computadores da época era bem diferente. Normalmente cada computador vinha com seu próprio sistema operacional pré-instalado, e o Linus gastava a maior parte do tempo livre com alguns joguinhos que vinham nas revistas de computação da época, que você podia escrever no seu próprio computador e modificar como quisesse. Pois é, ele usava o computador praticamente como um videogame, mas era ele que escrevia os próprios jogos. E mais impressionante ainda, ele escrevia usando uma linguagem de baixíssimo nível, que comunica diretamente com o hardware do computador, que nós chamamos de linguagem assembly. Agora, se você está imaginando que o Linus era o típico estereótipo nerd, você acertou em cheio. Ele não tinha vida social, ele não era lá muito fã de educação física, mas por outro lado, ele era incrivelmente talentoso em matemática. Ele era tão talentoso na realidade que ele acabou até ganhando uma reputação por isso. Na escola, ele era conhecido como cara da matemática. Isso não era só um apelido, ele ganhava prêmios em dinheiro por isso. Acontece que na Finlândia existe uma tradição muito bacana, onde qualquer um pode fazer doações para as escolas repassarem aos alunos que forem melhores em algum requisito. Durante vários anos, o Linus ganhou esse dinheiro por ser ótimo em matemática. Ele chegou até mesmo a receber $500 em um desses prêmios. E é claro que ele gastaria todo esse dinheiro que ele juntou na adolescência em outro computador. Afinal, ele já tinha chegado ao limite do que podia ser criado com o Commodore VIC-20. Então, quando ele tinha por volta dos 17 anos de idade, ele comprou por $2.000 um computador novo, um Sinclair QL. O computador era novo, mas o passatempo dele continuava sendo desenvolver joguinhos. Ele até desenvolvia outras coisas, mas a maioria eram jogos. E como a arquitetura desse computador era diferente, um dos novos desafios era reescrever os jogos que ele gostava no VIC-20 para que ele pudesse continuar jogando. Nesse computador, ele também começou a se interessar por entender como os sistemas operacionais funcionam. Isso aconteceu porque ele comprou um leitor de disquete e viu que os drivers que vieram com ele não eram tão bons. Caso você não saiba, os drivers são tipo programinhas que fazem o sistema operacional se comunicar com algum dispositivo. E nesse caso era um leitor de disquete. O Linus estudou tudo o que precisava e criou seu próprio driver. E é sempre bom lembrar que até essa parte da história a internet nem existia. Mas na realidade a falta de internet até que ajudou ele a aprender, porque ele não podia simplesmente baixar os programas igual a gente faz hoje. Ou ele comprava o programa que ele queria em alguma revista e esperava semanas até receber, ou ele tinha que escrever por conta própria. E o maior motivo dele querer um computador era justamente porque ele gostava de escrever os próprios programas. Mas essa rotina só durou até ele completar 18 anos, porque aí ele entrou para a universidade e durante todo o primeiro ano o computador ficou praticamente abandonado, já que ele estava começando a ficar obsoleto. E ele também não tinha dinheiro para comprar outro computador, então ele resolveu que iria servir ao exército. Ok, eu também não esperava
por essa. Acontece que na Finlândia, todo homem com idade entre 18 e 30 anos tem que se alistar no serviço militar. E como Linus estava desmotivado por causa do computador e não tinha dinheiro para comprar outro, ele resolveu acabar logo com essa obrigação. O trabalho do Linus no exército não era nada simples. Ele era responsável por direcionar disparos de artilharia. Ou seja, ele tinha que calcular coordenadas para orientar o disparo de canhões enormes. E ainda ele tinha que liderar um grupo de 5 pessoas. Uma reviravolta e tanto para quem cresceu sentado na frente do computador, concorda? O Linus cumpriu um total de 11 meses de serviço na Marinha e se graduou como segundo tenente nas reservas do exército finlandês. E depois de encerrar de vez a vida militar, ele foi adotar um gato. Ok, eu também não esperava por essa. Ele chamou o gato de Randy, que é um apelido para Mithrandir. Lady Galadriel. Mithrandir. Uma referência a Senhor dos Anéis. Te ajeita, rapaz! A segunda coisa que ele fez foi voltar para o curso de Ciência da Computação na Universidade de Helsinki. Essa até que eu esperava. No ano exato em que ele retomou o curso, a universidade começou a usar o sistema operacional Unix, que era uma grande inovação da época. O Unix era um sistema operacional totalmente diferente de qualquer outro que o Linus tivesse usado, até porque era um sistema feito para o público corporativo, e também porque uma licença custava $5.000. Então, algumas pessoas que não queriam ou não podiam gastar toda essa grana no Unix começaram a criar os seus próprios sistemas operacionais e vender por um preço bem mais em conta. Só que esse não era o caso do Linus. A ideia dele era simplesmente usar o computador que ele tinha para acessar remotamente os computadores da universidade para ele poder usar o Unix. E ele estava tão empolgado para aprender sobre o funcionamento do Unix que ainda antes das aulas começarem, ele comprou um livro que mudou a vida dele completamente. O nome do livro é Sistemas Operacionais, Projeto e Implementação. Nesse livro, um cientista da computação muito famoso na área dos sistemas operacionais chamado Andrew Tannenbaum mostra como ele criou um sistema chamado Minix, tomando como base o Unix e a linguagem de programação C. O Tannenbaum também comercializava licenças do Minix para que qualquer um pudesse usar. E sim, o Linus leu esse livro inteiro antes das aulas começarem. Só que logo na introdução ele desistiu de acessar o Unix só pelos computadores da universidade e simplesmente decidiu que ele iria comprar um computador novo para instalar o Unix, ou pelo menos para instalar o Minix, que era a versão que ele poderia pagar. Demorou um tempinho, mas assim que alguma oportunidade surgiu, ele vendeu todas as peças do computador antigo e montou o computador novo, que era basicamente uma caixa branca sem uma marca definida com os componentes que ele queria. O computador não saiu barato, então ele só conseguiu dar uma entrada e parcelou todo o resto para pagar ao longo de 3 anos. E além do computador, ele comprou uma licença do Minix. Só que ele logo percebeu que o Minix não era tão rápido quanto o Unix e tinha vários problemas. Até o emulador de terminal, que era o programa que ele usava para se conectar aos computadores da universidade, não funcionava tão bem. A única alternativa então seria ele desenvolver o seu próprio emulador de terminal. Pensou que eu ia falar sistema operacional, né? Ele queria um emulador de terminal para ele poder voltar a se conectar aos computadores da universidade, mas ele ainda não tinha aprendido tudo o que ele precisaria para criar isso. Então ele começou a interagir nos grupos de discussão online do Minix para pedir documentações e referências. Só que as coisas que ele perguntou lá acabaram chamando a atenção de um cara chamado Ari Lemke, que era um administrador de sistemas da Universidade de Tecnologia de Helsinki, que era uma outra universidade, também em Helsinki. Tava bem óbvio pro Lemke que aquele projeto estava caminhando para ser uma coisa muito maior do que só um emulador de terminal. Então o Lemke se ofereceu para criar um diretório online onde o Linus pudesse publicar o projeto caso ele quisesse. Nessa época já existia internet. Em alguns meses o projeto acabou virando o núcleo de um sistema operacional. E o que isso realmente significa é que ao invés de ele criar um simples programa para acessar os computadores da universidade, ele desenvolveu um componente fundamental que permite a todos os outros programas funcionarem no computador. E ele fez isso seguindo toda a convenção já criada pelo Unix. Então, em teoria, qualquer programa desenvolvido para o Unix também funcionaria no projeto que ele fez. Para transformar aquele núcleo em um sistema operacional completo, ele só precisava de alguns outros utilitários, como programas para copiar e deletar arquivos e umas coisas desse tipo. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Existia um projeto do outro
outro lado do mundo chamado GNU, que foi criado por um grande programador que merece um vídeo só para ele, chamado Richard Stallman. O projeto GNU tinha como objetivo criar um sistema operacional totalmente livre e de código aberto. Eles já tinham desenvolvido todos os componentes, menos o núcleo do sistema, e era compatível porque tanto o projeto GNU quanto o projeto do Linus eram baseados no Unix. Então o Linus começou a usar as ferramentas do projeto GNU no desenvolvimento do seu próprio projeto, que secretamente ele chamou de Linux, mas ele não queria publicar com esse nome porque parecia muito egocêntrico, então ele acabou chamando de Freaks, que é um trocadilho com a palavra freak, que significa esquisito, com um X na última letra para seguir o padrão do Unix. Mas quando o Linus resolveu compartilhar o projeto, ele enviou os arquivos a Ari Lemke e, bom, Lemke não gostou muito do nome Freaks, então ele tomou a iniciativa de publicar o projeto com o nome Linux mesmo. En tykännyt ajatuksesta nimittää sitä Freaksiksi. Se ei ollut kauhean myyvä nimi. O Linus então fez uma publicação bem icônica nos grupos de discussão do Minix divulgando o projeto. Hello everybody out there using Minix. I'm doing a free operating system, just a hobby, won't be big and professional like GNU for 386 and 486 AT clones. This has been brewing since April and is starting to get ready. I'd like any feedback on things people like or dislike in Minix, as my OS resembles it somewhat. Any suggestions are welcome, but I won't promise I'll actually implement them. Linus Torvalds at Krona Helsinki Fi. Mas é óbvio que logo de cara o Linux foi um grande sucesso, né? Só que não. A primeira versão que o Linus compartilhou não era nem de perto parecida com o sistema operacional. Até para instalar era difícil e às vezes o sistema simplesmente dava erro e parava de funcionar do nada. Mas o Linus não desistiu. Ele adorava o projeto que ele estava criando. Então ele foi pegando os feedbacks das pessoas que testavam o sistema e criando novas versões com novas funcionalidades e correções de erros. Em poucos meses, a quantidade de pessoas interessadas no Linux subiu de apenas ele próprio para milhares de pessoas. E a galera gostou tanto do projeto que começou a perguntar como eles poderiam enviar dinheiro para o Linus. Sim, galera, enviar dinheiro. Naquela época era muito comum que as pessoas enviassem dinheiro para os desenvolvedores dos projetos que elas usavam como uma forma de ajudar o projeto a continuar existindo. Mas tudo que Linus Torvalds pediu foi que as pessoas que usassem o Linux enviassem, ao invés de dinheiro, cartões postais dos lugares onde elas viviam. Ele estava muito mais interessado em ver onde as pessoas estavam usando o Linux do que em qualquer ganho financeiro. Não que ele não precisasse, na realidade aquele dinheiro seria muito bem-vindo. Afinal, ele ainda não tinha nem terminado de pagar o computador que ele tinha comprado, mas ele não via sentido em cobrar dinheiro de pessoas que já estavam ajudando a testar o sistema, em alguns casos até criando alguma funcionalidade por conta própria. E quem não gostou de toda essa história foi o Tannenbaum. Afinal, isso tudo estava rolando lá no grupo de discussão do Minix, que era o projeto do Tannenbaum. Isso gerou uma certa treta. Um belo dia o Tannenbaum fez um post dizendo que o Linux já tinha nascido obsoleto por causa da arquitetura que o Linus tinha escolhido, e que se ele fosse professor de sistemas operacionais do Linus, com certeza ele reprovaria. Mas o Linus não ficou calado. Ele argumentou que aquela arquitetura era mais eficiente e fez uma observação bem interessante. Enquanto vários outros projetos que usavam a arquitetura defendida pelo Tannenbaum estavam travados no desenvolvimento, o Linux já estava lá funcionando e crescendo a cada dia. E além de tudo, ele tratava o Linux como um hobby, e mesmo assim o Linux ainda conseguia ser melhor que o Minix, que era até vendido. Nossa. A discussão acabou ficando bem acalorada, com uma galera dando opinião de um lado e de outro, e quem estava certo no final da história é realmente difícil de dizer, mas o Linus realmente tinha um ponto. A galera só queria um sistema operacional para usar naquele momento, mesmo que no futuro um sistema melhor fosse lançado. Ninguém se importa muito com qual arquitetura um sistema operacional usa, desde que ele funcione. O tempo acabou mostrando que as duas arquiteturas têm o seu espaço, tanto que o Linux atualmente usa uma mistura entre as duas, mas naquele momento era o que dava para fazer. É até irônico de se pensar que Linus Torvalds, o cara que criou um dos sistemas operacionais mais respeitados do mundo, poderia ser reprovado na matéria de sistemas operacionais se fosse aluno do Tannenbaum, que é o cara que ele usou como inspiração para criar o Linux. Felizmente isso não aconteceu, e o Linux continuou fazendo tanto sucesso que um cara chamado Peter Envin começou uma arrecadação online para terminar de pagar o computador do Linus. E o legal é que a comunidade não hesitou nem um pouco em
em ajudar. Afinal, eles sabiam que ele não estava ganhando dinheiro com Linux. Em pouquíssimo tempo, eles conseguiram arrecadar os $3.000 que faltavam para pagar o computador do Linus. Até esse momento, todo o dinheiro que o Linus usava para pagar o computador vinha do trabalho dele na universidade. Ele era assistente de ensino em um curso de introdução à computação ministrado em sueco. Em resumo, um assistente de ensino é um estudante de pós-graduação que ajuda um professor no ensino de uma aula em troca de financiamento para sua própria educação e pesquisa. Em uma das aulas, o Linus passou um dever de casa bem inusitado para a turma. Eles tinham que enviar um e-mail para ele. Parece bobo hoje em dia, mas naquela época isso ainda era uma grande novidade. A maioria dos e-mails que ele recebeu dos alunos eram mensagens de teste ou comentários sobre a aula, mas um dos e-mails era um pouco diferente. Uma garota chamada Tove Mone estava convidando o nosso querido Linus Torvalds para um encontro. Bom, ele aceitou o convite e descobriu que a vida não era só ficar nos computers. Desde o primeiro momento, Linus sentiu que ela era a mulher certa para ele. Tove era uma mulher forte, confiante e cheia de vida. Além disso, ela era ex-campeã nacional de karatê na Finlândia. Ela também já possuía um diploma em educação infantil e trabalhava como professora de jardim de infância. Tove completava o Linus de uma maneira que ele nunca imaginou, tornando sua vida muito mais feliz. Em poucos meses, o Linus se mudou com Randy para o apartamento de Tove. E acredite ou não, o computador dele só foi levado 2 semanas depois. Mas justamente quando tudo parecia estar se acertando, o Linus descobriu que um cara em Boston tinha registrado a marca Linux. E esse registro não foi uma jogada inocente. O cara queria cobrar 5% das receitas de várias empresas que utilizavam o nome Linux. A comunidade do Linux até sabia da necessidade de contestar esse registro, mas eles não tinham o apoio de nenhuma organização formal com recursos para enfrentar uma disputa judicial. Quando algumas empresas, vendo a importância da situação, decidiram investir na Linux International, que é uma organização sem fins lucrativos criada por um engenheiro de software chamado John Hall, ou Mad Dog, como ele é conhecido dentro da comunidade. A solução mais viável foi tentar transferir a marca para o próprio Linus, já que ele foi o usuário original da palavra. No final, eles conseguiram negociar com o cara que tinha feito o registro e chegaram a um acordo fora dos tribunais, garantindo que a marca Linux ficasse sob a custódia do Linus. Depois disso, Linus e Tove continuaram a vida em um ritmo bem tranquilo, até que uma série de eventos mudou a vida deles muito rapidamente. Em dezembro de 1996, o Linus entregou a tese de mestrado literalmente minutos antes de levar Tove ao hospital. Mas não se preocupa, que o que aconteceu foi uma coisa maravilhosa. A primeira filha do casal, Patricia Miranda Torvalds, estava prestes a nascer. E como se um filho recém-nascido já não fosse uma mudança grande o suficiente na vida, algumas semanas depois, Linus e Tove se casaram. E mais algumas semanas depois, eles se mudaram para os Estados Unidos da América, onde tiveram suas outras 2 filhas, Daniela Yolanda, nascida em 1998, e Celeste Amanda, nascida em 2000. As datas de nascimento das 3 filhas do Linus são usadas como uma espécie de chave dentro do código do Linux. Essa foi uma pequena homenagem do Linus para suas filhas. Mas você ainda deve estar se perguntando, por que essa mudança repentina para os Estados Unidos? E a resposta se encontra no Vale do Silício. Lembra daquele cara que fez uma arrecadação online para pagar o computador do Linus, o Peter Envin? Então, ele tinha conseguido um emprego para o Linus na empresa que ele trabalhava, a Transmeta, que era uma empresa inovadora de tecnologia que desenvolvia processadores de baixo consumo de energia para dispositivos móveis. Embora a Transmeta tivesse alguns projetos ligados ao Linux, o projeto principal deles era completamente diferente. Isso foi um fator decisivo para que o Linus aceitasse uma proposta de trabalho, já que ele não teria obrigação de criar nada direcionado especificamente para as demandas da Transmeta. E uma curiosidade sobre essa época é que o Linus chegou até a ser convidado para trabalhar na Apple pelo próprio Steve Jobs. Dá para imaginar? Um belo dia ele recebeu um e-mail da secretária do Steve falando que ele queria encontrar o Linus pessoalmente. O encontro aconteceu na antiga sede da Apple, na rua Infinity Loop, em Cupertino, na Califórnia. Naquele momento, a Apple estava começando a trabalhar no sistema operacional OS X, que só seria lançado em setembro de 2000. O Steve tentou convencer o Linus a se unir à Apple, alegando que essa seria a melhor maneira de o Linux ganhar espaço no mercado de computadores pessoais, que já era dominado pela Apple e pela Microsoft. Mas, na realidade, esse nunca foi o objetivo do Linus. Ele nunca se importou com esse tipo de corporativismo. Ele só queria que as pessoas fossem livres para usar o sistema operacional que ele criou. E por isso, ele continuou trabalhando
trabalhando na Transmeta até o ano de 2003 e saiu para ser um membro da Open Source Development Labs, a OSDL, uma organização sem fins lucrativos que tinha como objetivo promover o uso do Linux em ambientes corporativos. Lá, o Linus finalmente pôde se dedicar em tempo integral ao desenvolvimento do Linux, que já estava completando 12 anos de idade e já era usado por várias empresas grandes espalhadas pelo mundo inteiro. Mas como eu falei no início do vídeo, o Linux não foi a única contribuição do Linus para o mundo da tecnologia. Em 2005, a equipe que mantinha o Linux usava uma ferramenta de controle de versões chamada BitKeeper. E o problema é que aconteceram algumas mudanças na forma de licenciamento dessa ferramenta e ela passou a não ter mais uma opção de uso gratuito. E obviamente, se você desenvolve um sistema operacional totalmente livre, você tem ideais, e você provavelmente quer usar ferramentas que sigam esses ideais. O problema é que não existia outro sistema com a performance que o BitKeeper tinha e ainda por cima livre. Então, em menos de um mês, nasceu um sistema de controle de versão totalmente funcional, capaz de lidar com projetos de qualquer tamanho. E o mais importante, estava em sintonia com a filosofia de software livre que o Linus buscava. Sendo bem fiel ao senso de humor irreverente, o nome escolhido para a ferramenta foi Git, uma gíria britânica que significa um idiota desagradável. A escolha refletia a visão que o Linus tinha sobre o projeto. Algo simples, prático e um pouco irreverente, mas incrivelmente eficaz. Sim, galera, Linus Torvalds criou o Git sozinho em menos de um mês. E o Git não só resolveu o problema enfrentado pela equipe, mas também se tornou uma das ferramentas de controle de versão mais populares no mundo da programação. Isso tudo aconteceu enquanto ele ainda estava na OSDL, mas em 2007 a OSDL se juntou com a Free Standards Group, que era uma outra organização sem fins lucrativos que tinha objetivos ligados ao software livre, e a junção das duas deu origem à Linux Foundation, onde ele continua até hoje em 2023 como um membro do conselho. Hoje em dia, a Linux Foundation é uma das principais organizações que promovem o Linux e diversas outras ferramentas de código aberto, como o Kubernetes, o Node.js e várias outras ferramentas. Mas calma que o negócio não acaba por aí. Além de ser um gênio da tecnologia, o Linus também é apaixonado por mergulho recreativo. E por isso, em 2011, ele criou um programa de código aberto chamado Subsurface, que permite que mergulhadores registrem informações detalhadas sobre os seus mergulhos. Provavelmente ele também não estava satisfeito com as opções que existiam e resolveu inovar mais uma vez. E toda a contribuição de Linus Torvalds para o mundo da tecnologia rendeu muitos reconhecimentos, alguns particularmente bem significativos. Em 2000 ele foi agraciado com a Medalha Lovelace da Sociedade Britânica de Computação. Em 2008, seu nome foi eternizado no Hall da Fama do Museu da História do Computador na Califórnia. Em 2012, Linus Torvalds foi um dos vencedores do Prêmio de Tecnologia do Milênio. Esse prêmio, galera, é conhecido popularmente como o Prêmio Nobel da Tecnologia. Esse reconhecimento só é concedido a trabalhos que realmente alteram o curso da humanidade. Mais tarde, em 2014, o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos concedeu a Linus o Prêmio Pioneiro em Computação. Além desses, tiveram vários outros reconhecimentos. Mas o Linus não é só genialidade e inovação, não. Tem uma parte da história dele que ele precisa. Sempre que um programador de comunidade do Linux errava, muitas partilhas suas pessoais ao invés de dar feedbacks construtivos, deixando oportunidades na internet simplesmente se mensagens a galera da comunidade e ele ofendeu a palavra de baixo para uma pessoa. Ele
mesmo que você não perceba, até hoje as criações de Linus Torvalds estão muito presentes na nossa vida. O Git atualmente é a ferramenta de controle de versão preferida de programadores no mundo inteiro. Praticamente todos os projetos de software significativos usam o Git diariamente. E o Linux está presente em smartphones, dispositivos de casa inteligente, em todos os supercomputadores existentes e em milhões de servidores espalhados por todo o planeta. Na realidade, o Linux está presente até fora do planeta, na Estação Espacial Internacional. E além disso, o Linux também é usado no lançamento de foguetes. Ele é considerado um dos sistemas operacionais mais seguros e confiáveis já inventados. Mas sabia que já rolou um boato de que a NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, teria pedido ao Linux para inserir um backdoor no Linux? Para quem não sabe, um backdoor é um método secreto para contornar todas as autenticações e ter acesso a um sistema sem ser detectado. Essa teoria surgiu depois de uma conferência em 2013, onde perguntaram ao Linus se ele já havia sido abordado alguma vez pela NSA. Em tom de brincadeira, ele balançou a cabeça afirmando que sim, mas disse que não. Have any of you been approached by the US for a backdoor? No. A reação da comunidade foi tão grande que ele teve que ir a público explicar e falar que aquilo realmente foi só uma brincadeira e que ele nunca foi abordado pelo governo para nada desse tipo. Embora isso possa ter realmente acontecido, não existe nenhuma evidência concreta. O fato é que, como o Linux é uma ferramenta de código aberto, em teoria qualquer um com conhecimento pode ter acesso a todo o código-fonte do sistema operacional e checar por conta própria se existe alguma coisa errada lá no meio. E é isso que torna o software de código aberto tão seguro. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero de verdade que você tenha gostado muito dessa história. Além disso, eu adoraria saber quais outras histórias você gostaria de ver por aqui. Você pode deixar as suas sugestões aqui embaixo nos comentários. E se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal. Esse é meu primeiro vídeo aqui, mas quem sabe talvez um dia a gente não consiga criar uma comunidade gigantesca, assim como é a comunidade do Linux. E se você quiser me seguir no Instagram, postar aquele story bonitão vendo o vídeo e me marcar, meu perfil é @guilhermedaleprani. Eu já ia esquecendo, comenta aqui embaixo se você pegou as referências das imagens que apareceram lá no começo do vídeo. Muito obrigado novamente, um grande abraço e até o próximo vídeo.